paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, boa tarde. Que o Senhor Deus visite cada lar, cada família, cada criança, cada coraçãozinho, que a palavra de Deus seja tocada. Hoje vamos falar sobre a mulher adúltera. É uma palavra um pouco assim, a gente forte, né? Mas é para que nós venhamos aprender mais da palavra de Deus e que o Espírito Santo venha nos visitar, que eu venha ser usada pelo Senhor, que o Senhor Jesus Cristo possa visitá-lo, cada pessoa. Essa palavra é uma palavra abençoada, como todas as outras, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, do 1 ao 11, que nós venhamos aprender mais da palavra de Deus, que o Espírito Santo visite o nosso coração, que nós sejamos usados pelo Senhor, né? Vou estar lendo no capítulo de João, no Evangelho, do 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou. Para ensiná-lo, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Amém? Que o Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nos visite nessa tarde. Que o Senhor Deus toque em nosso coração, em nossa vida. Que essa palavra, Pai, venha falar a cada coração. Que nós venhamos, Senhor, através desta palavra, Senhor, aprender mais, aprender a obedecer, meu Pai. Aprender, Senhor, a ouvir, Pai, o que o Senhor quer de nós, que o Espírito Santo derrame a graça em nossas vidas, que nós sejamos obedientes a Ti, Senhor, e que nós sejamos lavados, Senhor, a cada dia, para que nós venhamos viver uma vida santa e obediente a Ti, em nome de Jesus. Amém. É uma palavra abençoada por Deus, como todas as palavras da Bíblia, que ela nos ensina, ela nos fortalece, e a gente vê aqui quando Jesus, no primeiro versículo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Então Jesus fazia sempre isso, as pessoas se juntavam, as pessoas queriam ouvir a palavra que o Senhor tinha para aquelas pessoas, que aquelas pessoas estavam necessitadas de ouvir.
né? Tinha muitas pessoas que ali iam também para tentar pegar Jesus em alguma falha, porque eles queriam condená-lo, né? Eles queriam pegar Jesus para em alguma falha para levar, né, para condená-lo, né? E Jesus, ele conhecia todos eles. Jesus sabia, conhecia todos os pensamentos dele, o que eles queriam fazer. Jesus já sabia de tudo, mesmo antes deles falarem. Jesus ali pregava a palavra de Deus com autoridade. Jesus sempre pregava com autoridade, pregava com sabedoria, e as pessoas iam para ouvir a palavra do Senhor. Vamos ver aqui no versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Aqui, os mestres da lei, né, eles também viviam, eles viviam na lei de Moisés. Então, quando Jesus chegou, né, pregando de uma forma com autoridade, eles queriam o quê? Pegar Jesus numa falha, né? Porque eles queriam viver naquela vida, estava ali para se aparecer mais do que os outros, né? Queriam ser dono de si, queriam ser dono da sabedoria. Eles conheciam bem o Antigo Testamento, ali a lei de Moisés. Então eles pegam essa mulher no ato de adultério. E o que é que eles fazem? Eles levam até Jesus e usa ali a palavra, né? Mestre, Moisés, na lei de Moisés, Moisés fala que se pegasse uma pessoa no ato de adultério, tinha que apedrejar até a morte. Essa era a lei. E o que você acha? Eles queriam saber o quê? A resposta que Jesus teria para eles, porque eles queriam pegar Jesus numa falha. Mas Jesus já conhecendo, Jesus cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele conhece cada um de nós, ele conhecia eles lá, ele conhece hoje nós também, né? E Jesus levante, olha para eles e fala: aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aqueles que não tiverem. E eles sabiam que eles tinham pecado, porque todos nós sabemos onde nós erramos, onde nós estamos falhando. E sabe o que acontece ali? Cada um saiu devagar, né? Do mais velho ao mais jovem, saíram, e ali ficou só Jesus e aquela mulher. Fica só a mulher diante dele. E Jesus, né, ali estava o quê? Escrevendo na areia, e deixou, né, Jesus ficou escrevendo na areia, a areia antes dele sair, mas não sabemos o que Jesus estava escrevendo na areia, se somente ele estava só passando ali, vendo de que forma ia, né, tá respondendo eles ali, porque Jesus já conhecia os pensamentos dele. Então Jesus estava ali, escrevendo na areia, e virou para eles e falou, né, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então todos foram embora, né? E aquela mulher, quando Jesus fala, mulher, tava só os dois ali, cadê os seus acusadores? Nenhum te condenaram? Jesus faz uma pergunta para aquela mulher. E ela responde, nenhum, Senhor. Jesus aqui, ele dá uma ordenança. Jesus, ele dá um mandamento para aquela mulher. Porque Jesus conhecia aquela mulher. Jesus sabia muito o que ela fazia.
E Jesus fala para ela: vai, deixe a sua vida de pecado, abandone ela. É um mandamento, gente. Jesus está ali, passando ali aquele mandamento para aquela mulher, aquele ensinamento: vai, não peque mais, não comete mais esse erro que você está fazendo, não faça mais, né? Eu também não vou te condenar. Mas assim, o que eu vejo aqui, essa palavra que Jesus fala: vai, não peque mais. Quando a gente sabe, a gente está fazendo algo que desagrada a Deus, né? Quando Jesus falou para ela: vai, abandona o seu pecado, não comete mais. Aquela mulher ali, né, ela aceitou, ela recebeu ali e não cometeu mais aquele pecado, né? Ela depois virou uma das seguidoras de Jesus. Então, hoje, em nossas vidas, né? O que pra gente hoje, trazendo essa palavra para nós hoje, servo do Senhor Jesus, nós que estamos buscando aprender mais da palavra de Deus. Alguém que estiver fazendo algo errado, não faça mais. Jesus fala: não faz. Que nós conhecemos, nós sabemos, ninguém fica sem ficar chateado ou ficar magoado, é uma coisa. Mas se você está servindo o Senhor, você conhece a palavra de Deus, né? Que o que você tem que pedir: Senhor, você não tem força, Senhor, me ajude. Senhor, derrama a tua graça. Pai, me ajuda a sair disso. Eu não quero fazer isso, me ajude. O Espírito Santo, ele vai nos renovando, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos libertando de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Eu creio que se nós deixar que o Espírito Santo nos transforme, nos molda por completo, que nós sejamos lavados de verdade, transformados pelo Espírito Santo, a gente não vem cometer o mesmo erro que a gente fazia. Porque se você serve, se você é restaurado, é um vaso novo, se você for cometer algo, o Espírito Santo mesmo vai te lembrar: olha, não faça isso, né? Na sua mente vai estar: olha, não faça isso. Você serve o Senhor, não comete isso. O Espírito Santo, ele nos lembra de onde o Senhor nos tirou, o que é que ele fez na nossa vida. O Espírito Santo sempre está mostrando. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas que nós sejamos cada vez mais, nós somos a imagem de Cristo, que nós sejamos mais parecidos com Cristo, que nós venhamos viver a palavra do Senhor, como está escrito, né? Que nós venhamos ser grato a Deus por tudo, que nós venhamos a cada dia andar na presença de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, seja qualquer pecado. E se nós a cada dia estejamos mais preparados, buscar, aprender a palavra, não foi o que o Senhor está falando, serve para mim, é para mim. O Senhor, ele vai nos libertando. O Espírito Santo, ele vai nos restaurando, nos limpando, e que nós venhamos deixar que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor venha nos limpar, venha tirar tudo aquilo que não vem dele, e que nós não venhamos fazer mais as mesmas coisas quando a gente vivia no velho homem, que nós venhamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza, né? Nos transforme, que nós sejamos a cada dia parecido com Cristo, que a palavra de Deus
fala que nós devemos ser parecidos com o Senhor. Jesus, ele não cometeu pecado nenhum. Nós somos pecadores. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos deu a oportunidade, né, de nos arrependermos dos nossos pecados e entregar nossa vida a Ele. Que nós sejamos a cada dia gratos por isso. Que o Espírito Santo venha nos transformar, venha nos moldar. Todos nós erramos, mas que nós venhamos reconhecer que precisamos de Deus, que reconhecer os nossos erros. Muitas vezes a gente faz algo que pode até magoar um irmão, mas que nós venhamos reconhecer o nosso erro, pedir perdão. Ó, irmão, se eu te magoei, ou então, às vezes, você não cumprimenta o irmão fica chateado, a gente não sabe como cada um age. Então, me perdoe, ó, desculpa. Muitas vezes a gente não vê, aí passa, né? Que nós venhamos ser gratos a Deus por tudo e que nós venhamos obedecer assim como aquela mulher obedeceu ali um mandamento do Senhor. Vai, abandone sua vida de pecado. Assim somos nós. Como nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando, ele vai nos enchendo do Espírito Santo e a cada dia nós somos mais parecido com Cristo, né? Muitas vezes, né, nós não queremos ser, gente, não é querer ser mais santo, você é mais santo que outro, não. Que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo nos transformar. Nós servimos um Deus vivo, um Deus maravilhoso, que nos limpa, nos purifica, nos restaura de tudo aquilo que não agrada a Ele. Nós precisamos dar lugar. Eu não consigo mudar sozinha. Eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Então, cabe a nós falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Se eu tenho feito, se eu tenho falado, se eu tenho agido, se eu tenho feito algo que não te agrada, me ajuda. Eu preciso ser restaurada. Eu preciso ser fortalecida. Eu preciso ser cheio da tua presença. O Senhor, ele nos socorre. O Senhor, ele nos ajuda. Quantas vezes o Senhor me socorreu? Quantas vezes o Senhor nunca me abandonou? Nunca. Então, cabe a nós. Eu passei muitas coisas, meus irmãos, muitas coisas mesmo. O Senhor nunca me abandonou. Eu servia, eu ia para a igreja, mas eu ainda não estava liberta. Até eu ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Quando eu falei para o Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, me transforma. Senhor, eu não aguento mais. O Senhor, ele socorre. O Senhor, ele nos ajuda. Então, tem situações que o Senhor, ele permite. Ele permite. Porque é aquilo que eu quero. Não é que Deus quer para mim. Né? Muitas escolhas que eu fiz no meu passado, foi eu que escolhi. Quando eu estava vivendo uma situação difícil, que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não conhecia, não tinha tido ainda o verdadeiro encontro com o Senhor, né? Porque eu gostava muito de ir para as festas, de ir para a balada. E o Senhor permitiu, né? Eu saí do meu trabalho, né? Aí o Senhor permitiu tudo, porque foi o que eu quis, né? Mas o Senhor, ele foi misericordioso comigo. O Senhor, ele estendeu
a mão, porque ele já tinha um projeto já estabelecido para mim, na minha vida, que eu não sabia o que era, até eu ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Por isso eu estou falando, né? Quando Deus, ele nos chama, que a gente dá lugar, ele fala, olha, vai, saia da tua vida de pecado, não comete os mesmos erros. Cabe a nós obedecer a palavra de Deus. Cabe a nós deixar que o Espírito Santo ele venha nos lavar, venha nos limpar de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Ninguém é santo. O Senhor santifica aqueles que dá lugar. E o Espírito Santo ele vem nos limpando, vem nos fortalecendo, vem nos restaurando. Que nós possamos obedecer a palavra de Deus igual àquela mulher. Ninguém pode julgar ninguém, o único que julga é o Senhor. Sei que muitas vezes nós somos julgados, mas o Senhor, Ele quem dá o julgamento. Que nós possamos a cada dia agradecer, ser gratos, obedecer ao Senhor, pedir a cada dia, Senhor, me ajuda, Senhor, me transforme, Senhor, me ensina a obedecer a Tua palavra, me ensina, Senhor, a viver de uma maneira santa, uma maneira que agrada o Senhor. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Ali o Espírito Santo, ele vai transformando. Eu sei, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele me transformou a partir do momento que eu falei, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre porque eu não aguento mais. E o Senhor respondeu ali aquela oração, eu não sabia como orar. Não sabia nem como orar, né? Aí eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me tire dessa vida. Eu ainda falei assim, eu tinha saído do meu trabalho há muitos anos, já tinha uns 8 anos, nessa época eu estava trabalhando em uma empresa, tinha o meu filho pequeno, que é o meu filho mais velho, e aquela situação era difícil. E eu falei para Deus, eu comecei a trabalhar, estava na empresa já há quase 2 anos, né? Fazia curso também de informática. Eu falei para Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais, Senhor. Eu saía de casa 3h30 da manhã para pegar o ônibus das 4h20. E tinha que deixar o meu filho com o pai dele. Aí tinha que ficar ouvindo palavras que desagradavam, palavras que doía, e eu não aguentava aquilo. Não aguentava mais aquela situação. E a única pessoa que podia me ajudar era Deus. Né? Tinha sempre as pessoas que me ajudavam. Sempre, muita gente, eu louvo a Deus e sou grata a Deus por isso, porque Deus levantava pessoas para me ajudar, para me socorrer em momentos de aflições. O Senhor nunca me abandonou. Aí eu falei para Deus, Senhor, me ajuda, me leva de volta para a casa da Dona Edi. Era a senhorinha que eu morei com ela muitos anos e tinha deixado, tinha saído. E o Senhor, ele foi. E eu falei para Deus assim, olha, se o Senhor me tirar dessa situação, eu só vou sair da casa dela. Se o Senhor abrir essa porta, eu só vou sair da casa dela quando o Senhor levar ela embora. E ali, eu entreguei ali a minha vida para Deus naquele momento. Fui trabalhar. Acho incrível que pareça o trabalhar de Deus. Eu estava indo trabalhar. Nesse dia eu ia entrar mais tarde. Eu estava indo trabalhar e o meu celular toca. E era a filha da Dona Edi, perguntando se eu sabia de alguém para cuidar, para ficar com a mãe dela, para fazer companhia. E eu falei para ela falou assim, olha, ela queria se fosse você, mas você está trabalhando, você tem um filho. Aí
eu vi ali como uma resposta de Deus. E o Senhor me levou de volta para aquela casa. O Senhor abriu aquela porta onde eu pude criar o meu filho. E eu sou grata a Deus por tudo. Mas se eu não tivesse abandonado a vida pecaminosa, se eu não tivesse falado assim, Senhor, me socorre, me ajuda, eu não sei o que teria feito, o que teria acontecido. Mas o Senhor foi misericordioso. E a partir daquele dia, antes, quando eu pedi para Deus me socorrer, eu falei para Deus também naquela oração: Senhor, eu só vou... Senhor, se o Senhor me tirar dessa vida, Senhor, eu vou te servir pro resto da minha vida. Mas o que eu falei em servir, eu falei, eu quero fazer algo para o Senhor. E o Senhor hoje tem me usado. O Senhor tem colocado trabalho para que eu venha ajudar, para que eu venha ensinar a palavra dele com pouco que eu sei. E eu tinha falado para Deus que lavaria até os bancos ali da igreja, porque era algo que eu queria fazer para o Senhor. E o Espírito Santo, ele me moldou, ele me transformou. Eu fui lavada pelo sangue de Cristo. Eu fui transformada, porque quando a gente dá lugar, o Espírito Santo faz a obra. E o Senhor ali me libertou naquele dia. O Senhor abriu aquelas portas. E o Senhor tem cuidado de nós, da minha família, a cada dia. Eu só tenho que ser grato a Deus por tudo. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez na minha vida. Deus é maravilhoso. Deus, Ele cuida de nós. Mas nós precisamos abandonar aquilo que não vem do Senhor para nós. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos transforma e que nós venhamos ser fortalecidos pela graça de Deus, que nós venhamos ser vaso transformados. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus. Vai e não peque mais, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus.